Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Se você ainda não acessou os nossos canais, acesse, se inscreva, coloque lá Guerreiras em Oração. Você vai obter um conteúdo cheio de fé. Gostaria de falar sobre os planos de Deus, os desígnios e propósitos de Deus para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Jó 42:2, a palavra do Senhor fala assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução está dizendo assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, glória a Deus! Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aquilo que Deus estabelece não pode ser modificado nem alterado. O Senhor não age como o homem. O Senhor não vê como o homem vê. A palavra do Senhor fala aqui que os planos e os desígnios do Senhor são perfeitos e jamais pode ser impedido. Jamais alguém pode paralisar os projetos que o Senhor tem na minha e na tua vida. Mas nós temos que confiar nos planos do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, nesse texto que eu li para você em Jó 42:2, a palavra do Senhor fala que Jó reconheceu a grandeza, a soberania de Deus. E olha que ele passou uma grande provação. Quem conhece a história de Jó, fala, né, que talvez nós não conseguiríamos passar pelo que ele passou. Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E com todas essas qualidades, ele passou por uma grande provação. Mas porque em tudo o Senhor tinha um propósito. Em tudo o Senhor tinha um plano traçado na vida dele. O Senhor sabia como é que seria o início e o fim de Jó. Assim como o Senhor sabe a nossa jornada. Talvez a gente ache que algum plano que você venha traçar, algum sonho, projeto que você tem, seja o melhor para você. E não é bem assim, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós confiamos nele, ele tem o melhor para nós. Nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Meu amado, minha amada, nós não sabemos daqui um minuto, daqui um segundo, o que vai nos acontecer. Mas o Senhor, sim, ele já projetou, ele já conhece, ele já alinhou o dia de amanhã, ele já escreveu na grande tela da vida o dia de amanhã. A palavra do Senhor fala que Jó reconheceu isso. Ele fala: bem sei eu que tudo podes. Ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus. Quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania desse Deus, que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus que nos enxerga como um pingo de um balde de uma água. Ele enxerga as nações como algo que não é nada, insignificante. A palavra do Senhor fala isso. Ele recolheu toda a terra, né, num palmo da sua mão. É o Deus que ele mede todos os mares e oceanos numa balança dele. É o Deus grande demais, poderoso, que eu e você, nós não conseguimos mensurar. Então, por que não entregar a nossa vida? Por que não entregar os nossos projetos, os nossos desafios, o nosso querer, a nossa vontade nas mãos do Senhor? Assim foi durante muitos anos na minha caminhada. Muitas vezes eu projetei algo e lá na frente, a porta quando fechou, aquilo não era. E eu sabia que o Senhor tinha algo maior e melhor reservado para mim. Assim também é na vida daqueles que confiam no Senhor.
O Senhor tem algo muito maior e muito melhor para você. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Porque quando nós confiamos plenamente nos planos de Deus para nós, a gente não esmorece, a gente não murmura, ao contrário, a gente agradece. Quando algo não está saindo da forma como você planejou, agradeça ao Senhor, silencie, espere até que Ele venha te dar a diretriz correta, até que Ele venha fazer com que você venha traçar os caminhos que Ele quer para você. Assim, a palavra do Senhor nos ensina. E Jó falou: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada pode impedir os planos de Deus, os desígnios do Senhor, os propósitos do Senhor. Em outro texto que eu vou ler para você, que está lá em Isaías, um texto que é bem conhecido, está lá em Isaías 55, fala assim, 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Oh, glória a Deus! Aqui existe uma grande promessa para mim e para você. O Senhor está falando, olha, assim como o céu é muito mais alto do que a terra, se você parar hoje e olhar para o céu, você talvez não vai enxergar o final, né? Nós conseguimos talvez avistar uma nuvem ou outra, mas nós não sabemos, olhando para o céu, a distância, né, da galáxia, a distância de uma estrela, como é distante o céu da terra. Assim, meu amado e minha amada, os caminhos do Senhor são mais altos, muito mais altos do que você projeta, muito melhor do que você imagina. E os pensamentos do Senhor acerca de você, eles são muito maior, muito melhor. A vontade de Deus na vida do servo fiel, a vontade de Deus, ela é justa, ela é santa, ela é boa, ela é agradável. O Senhor tem compromisso com quem o honra, com quem o ama. E quando nós projetamos algo, a palavra do Senhor fala: não se estribe no seu próprio entendimento, não se apoie, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Confie, entregue, se reconheça essa soberania, essa grandeza do Senhor, porque os planos de Deus para mim e para você são maiores, como nós acabamos de ler, são muito melhores. É algo grandioso que o Senhor tem preparado, mas você tem que entregar os teus passos, os teus projetos, a tua vida, os teus desejos, e você tem que verdadeiramente renunciar à tua vontade e que você venha falar: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pense nisso, reflita nessa semana. Que Deus te abençoe e dê uma semana cheia da presença do Espírito Santo.